dia a todos e bom dia a todas também. Eu sou o padre Valdecir Gonzaga, atual diretor do Departamento de Teologia, e eu agradeço a todos e todas que estão entrando neste momento como participantes de nosso evento, desta 26ª Semana do Meio Ambiente, mas quero agradecer de forma muito carinhosa ao NIMA, na pessoa de seu coordenador, que é o professor Felipe Guanais, que estará conosco daqui a pouco nos falando, ao meu departamento de teologia, a todos os demais departamentos de nossa Pontifícia Católica do Rio de Janeiro, que tem nos proporcionado vários eventos, como este, na celebração da 20ª Semana do Meio Ambiente da PUC-Rio. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a este evento. O pessoal está ali entrando, nós estamos vendo o número de forma bonita aumentar. Nós já temos, inclusive, várias pessoas que estarão nos ajudando. Professor André Lacombe Penha da Rocha, muito obrigado, professor. O pessoal que está ali na retaguarda, Juan e Luiz Galvão, pelo ECOA, pelo CCAD. Depois nós já temos, inclusive, conosco o bispo que estará nos falando, que é Dom José Ionilton, basicamente quase chegando para o final da manhã. Este evento, ou seja, dentro desta realidade que acontece na celebração dos 5 anos da encíclica Laudato Si, além de estar inserido, digamos assim, no próprio ambiente do ano da Laudato Si, que o Papa abriu há 2 semanas atrás, é importante que nós tenhamos presente que ele vai se prolongando. Não é um evento isolado, pelo contrário, é um evento que está e continuará acontecendo dentro de toda a dinâmica do ano da Laudato Si. Este evento ele está marcado, e nós perceberemos isto, nos 3 dias. Hoje, dia 3, amanhã, dia 4, e depois, dia 5, a partir de 3 eixos, um para cada dia. Hoje, Laudato Si na Amazônia. Amanhã, a Laudato Si e o clima. E, na sexta-feira, Laudato Si e as suas dimensões. Por isso é importante que nós também tenhamos presente que vamos navegar um pouco dentro desta realidade que é o mundo do meio ambiente e a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si. Gostaria ainda de lembrar o seguinte: nós teremos aqui, é claro, dentro desta dinâmica, jogados, como eu tenho dito, por um ambiente zoomizado, né? Por causa, é óbvio, da pandemia, que nos colocou neste ambiente, mas nem sequer a pandemia ela tem nos impedido de realizar eventos como este, e, nesse sentido, a universidade tem se esmerado. Então, nossos agradecimentos à Pontifícia Católica do Rio de Janeiro. O tema todinho que nós estaremos refletindo durante estes 3 dias, em que nós teremos palestras, exposições temáticas, falas de pessoas que estarão nos ajudando a refletir sobre o tema, do Brasil, fora do Brasil, ao longo da parte da manhã, depois minicursos, entrevistas na parte da tarde. Todo o tema geral é Laudato Si, o clima e a sociedade. Creio que creio que você, quando fez a inscrição, pôde, inclusive, conferir não apenas o tema, mas também a programação de cada dia. Então, estejamos juntos aqui refletindo sobre isso. Por isso, estaremos pela plataforma Zoom, auxiliados pelo ECOA, pelo serviço todinho de nossa Pontifícia Católica. Alguém conheceu ali porque algum amigo mandou, por causa do PUC Urgente, por causa do site da PUC, enfim, porque participa de alguns grupos. As inscrições foram feitas e nós já temos ali, estou conferindo, mais de 100 pessoas que entraram ali. Agora eu posso fazer um pedido de perdão, de desculpa, porque eu gostaria que a maioria escutasse. Perdão
pelos atrasos, por estes minutos. Nós tivemos problemas técnicos, então foi necessário resolver ali para que nós pudéssemos entrar. Então, novamente, nosso pedido de perdão. Estão ali nos ajudando o Gustavo, do CCAD, o Juan e o Luiz, que estão nos ajudando a resolver toda esta problemática e podemos dizer, já foi resolvida e nós chegamos agora a mais de 100 pessoas. O evento, retomemos aqui, após o pedido de perdão. O evento ele está, como nós dizíamos, inserido dentro da celebração da 26ª Semana do Meio Ambiente da PUC-Rio. É importante que nós tenhamos presente isto. Já celebramos outras 25 semanas antes. Então, a pandemia não poderia nos impedir de celebrar esta, pelo contrário. É um motivo muito maior, muito mais forte, é um compromisso maior ainda da universidade, do corpo docente, do corpo discente, dos funcionários. É um compromisso da igreja poder responder ao grande convite que nos fez como apelo o Papa Francisco em relação ao tema socioambiental. É importante ainda que nós tenhamos presente que isto se encaixa muito bem, como eu recordava no início, na temática da recepção do Sínodo da Amazônia dentro da PUC-Rio. Este campus tão lindo que nós temos, cercado pela vegetação que nós temos, que é um retrato e um testemunho vivo do valor que a universidade tem e do trabalho que a universidade realiza neste campo. Em relação à questão da celebração da Laudato Si na universidade, já tivemos vários eventos, e, repito, nós continuaremos tendo neste ano em que o Papa abriu, em celebração, em comemoração aos 5 anos da Laudato Si. Tudo isso acontece e não pode deixar de ser dito aqui, precisa ser recordado, a pedido de nosso querido padre reitor, o padre Josafá, de formação na área da biologia, além de reitor, professor no departamento. É um homem que dia e noite tem zelado pelo tema dentro e fora da universidade. Ele tem isso no coração, tem isso na mente, ele tem isso nos lábios quando então conversa conosco o tempo todo. E estará conosco daqui a pouco. Nossa gratidão então ao padre Josafá, organizado pelo NIMA, com a participação de vários departamentos e setores da Pontifícia Católica, repito, em tempos de pandemia, sim, zoomizadamente, sim, mas acontecendo com alegria e alegria de ter todos vocês aqui. Nós teremos algumas pessoas falando, nos ajudando ao longo desta manhã. Eu gostaria agora de acolher estas pessoas. Em especial, passar a palavra daqui a pouco ao nosso grão-chanceler, o cardeal Dom Orani João Tempesta. O nosso grão-chanceler, como é comum, ele tem sempre marcado presença. Dom Orani tem trabalhado muito na arquidiocese em relação a esta temática, junto aos sacerdotes, junto à universidade, junto às paróquias, junto aos meios de comunicação, e incansavelmente sempre tem marcado presença nos nossos eventos. Dom Orani, a nossa gratidão pela sua presença, pelo seu trabalho em relação à universidade, o senhor como grão-chanceler. Obrigado por participar conosco na abertura deste evento, neste momento. E eu gostaria, então, de passar ao senhor Dom Orani, nosso cardeal, nosso grão-chanceler, a palavra, para que o senhor, então, faça a sua saudação a nós e a todos aqueles que estão participando conosco no mundo digital. Então, tenha a bondade, Dom Orani. É com alegria que eu cumprimento a todos os participantes dessa Semana do Meio Ambiente que a nossa Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro promove com uma tradição já antiga, aquilo que faz parte um pouco da sua estrutura, das suas preocupações, meio ambiente, pela própria situação
onde essa nossa universidade está situada, nesse meio ambiente muito bonito. Por isso, minha saudação a todos aqueles e aquelas que estarão participando de 3 a 5 desse mês, nessa semana, dessa Semana do Meio Ambiente. Esperamos que possamos aprofundar temas importantes, de maneira especial nesse momento tão complexo da sociedade que nós vivemos. E a Semana do Meio Ambiente vem também dentro de uma realidade muito interessante e importante, que é o Ano Laudato Si. Depois da Semana Laudato Si, depois da comemoração dos 5 anos da assinatura da Laudato Si, foi instituído, justamente pelo de Castello, responsável por essa área no Vaticano, o ano todo de Laudato Si, onde Santo Padre Francisco lembra que deverão ter seminários, discussões, aprofundamentos sobre essa questão que a Laudato Si traz. Então, sem dúvida que a Semana do Meio Ambiente está dentro das preocupações e das iniciativas do ano Laudato Si. Creio que todos nós estamos aprendendo agora a importância do meio ambiente, com a diminuição das atividades nossas no meio das ruas, com relação à questão de transportes, como da poluição também. E estamos vendo o ar, a água, os animais, as aves, estarem muito mais perto de nós. Que nós também possamos discutir como viver nesse meio ambiente e, ao mesmo tempo, com as orientações que o Papa emana na Laudato Si, que nos ajude a viver ainda mais num ambiente saudável e equilibrado. Claro que é a preocupação humana, mas, ao mesmo tempo, dentro de uma realidade que tem o meio ambiente ao seu redor. Desejo um bom trabalho a todos e que Deus os abençoe e conduza a todos aqueles que irão participar, assim como tem todos os explicitadores. Tenhamos bons frutos nessa semana. Deus abençoe. Muito obrigado, Dom Arani, nosso grão-chanceler, cardeal do Rio de Janeiro. Recordo aquilo que dizia antes, por sua gentileza, por seu carinho. O senhor está sempre presente na universidade, em nossos eventos. Isso é uma alegria muito grande. Grato, então, pela presença, pelas palavras. Nossos agradecimentos também a Márcia Rinaldi, a Márcia está lá, nos acompanhando. Então, vamos vendo outros entrando, chegarem, o número está aumentando. Eu gostaria aqui de lembrar o seguinte, a carta encíclica do Papa Laudato Si, ela completou 5 anos exatamente no dia 24 de maio. E o Papa, iniciando o seu documento, a sua encíclica, ele então diz, nada deste mundo nos é indiferente. Isso é uma afirmação recordando, inclusive, Paulo VI. Paulo VI, quando terminou o concílio, diz, nada do que é humano é estranho a Deus. Por isso é importante que nós percebamos isso. E aí o Santo Padre segue afirmando que nós estamos unidos por uma preocupação comum e nos faz um convite, porque é óbvio, esta preocupação é comum porque a causa é comum, diz ele. Nós não habitamos cada um num canto separadamente, isoladamente, da casa comum. Cada um num canto, sim, porém, todos dentro da mesma casa comum. Por isso, a expressão dele é muito feliz. E recorrendo à pessoa e ao testemunho de São Francisco de Assis, este grande homem do 2º milênio, então, do século XIII, o Papa toma esta frase, Laudato Si, louvado seja tu, meu Senhor, louvado seja. E aí sim o Papa faz um apelo, e o seu apelo, eu vou recordar aqui pelo menos 2 números iniciais. Né? No número 13, ele diz, é urgente desafio de proteger a nossa casa comum, inclui a preocupação de unir toda a família humana. Repito, urgente desafio de proteger a nossa casa comum, inclui a preocupação de toda a família humana, na busca de um desenvolvimento sustentável, integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. É o grande convite a que nós não caiamos no conformismo, em que não temos saída. Pelo contrário, diz o Papa, o Criador não nos abandona, nunca recua no seu projeto de amor, nem se arrepende
de nos ter criado. A humanidade possui vida e capacidade, e ainda a capacidade de colaborar na construção de uma casa comum. E aí, em seguida, o Papa faz uma constatação sobre a vitalidade, em especial, dos jovens e da exigência que os jovens fazem aos adultos. A afirmação do Papa abre aspas. Os jovens exigem de nós uma mudança, interrogam-se como se pode pretender construir um futuro melhor sem pensar na crise do meio ambiente e nos sofrimentos dos excluídos. Neste sentido, a nossa universidade, com uma presença maciça de jovens, ela tem uma responsabilidade muito grande. O Papa nos recorda que os jovens se interrogam a humanidade, interrogam os adultos sobre como sair desta crise socioambiental. Em seguida, no número 14, aqui está um grande desafio que ele nos lembra, porque ele nos lembra a realidade, nos faz um convite muito bonito. Lança um convite urgente a renovar o diálogo sobre a maneira como estamos a construir o futuro do planeta. Ele, em primeira pessoa, fala, lança um convite urgente. Ele sabe que a crise socioambiental no planeta, na casa comum, é algo desafiador. Por isso, ele usa a expressão um convite urgente a renovar o diálogo, para que nós, então, entremos num diálogo. E aí ele prossegue dizendo, precisamos de um debate que nos una a todos, porque o desafio ambiental que vivemos e as suas raízes humanas dizem respeito e têm impacto sobre todos nós. Ele nos convida a um debate, que é isto que nós fazemos constantemente na universidade, estaremos fazendo nestes 3 dias, manhã e tarde, com várias palavras, com várias colocações, com vídeos, enfim, com minicurso, com entrevistas, tentando realizar este debate e visualizando a possibilidade de encontrarmos no diálogo, então, saídas. E o Papa segue no seu raciocínio dentro do mesmo número da Laudato Si, que é o número 14. O movimento ecológico mundial já percorreu um longo e rico caminho, tendo gerado numerosas agregações e cidadãos que ajudaram na conscientização. Ele reconhece, em primeiro lugar, que o movimento ele já é grande no mundo, o potencial presente no mundo é algo bonito, diz ele. Nós precisamos reconhecer esta união de forças que nós temos no mundo. Diz ele, há um movimento mundial em defesa da casa comum, defesa da ecologia, defesa do planeta. Porém, ele diz, infelizmente, muitos esforços na busca de soluções concretas para a crise ambiental acabam, com frequência, frustrados, não só pela recusa dos poderosos, mas também pelo desinteresse dos outros. Aqui eu gostaria de lembrar o que o Papa nos diz no seu primeiro documento que nós recebemos, dele apenas, porque o primeiro foi, como ele disse, a 4 mãos, Lumen Fidei, mas o segundo, a alegria do Evangelho, ele nos diz, não deixemos que nos roubem as esperanças, não deixemos que nos roubem o ânimo, a coragem. Por isso, ele nos convida a renovar o empenho, as atitudes, diz ele, que dificultam os caminhos de solução, mesmo entre os crentes, vão na seguinte direção, da negação do problema à indiferença. Aqueles que negam, então, que nós não temos nenhuma crise socioambiental,
que o planeta está bem, que está funcionando, diz ele. Até a indiferença, aqueles que viram as costas, aqueles que se negam realmente a ajudar, até a resignação acomodada ou a desconfiança cega nas soluções técnicas, como se não fossem possíveis, ou ainda como se as soluções não fossem eficientes na ajuda. Diz ele, precisamos de renovada solidariedade universal. Por isso que ele nos convida para realizarmos um esforço mundial, renovada solidariedade universal. E aí sim, todos podemos colaborar como instrumentos de Deus no cuidado da criação, cada um a partir da sua cultura, experiência, iniciativas, capacidades. O documento, nós teremos um minicurso hoje à tarde com a professora Eva, do Departamento de Teologia. Ele está dividido em 6 capítulos. Nossa proposta é, ao longo, inclusive, do ano, depois de realizar várias manhãs ou tardes, enfim, vários momentos em que nós estaremos refletindo sobre o documento enquanto conhecimento, mas também enquanto prática do envolvimento da universidade, da sociedade como um todo. É bonito perceber este carinho, inclusive nos títulos que o próprio Papa colocou no documento, em cada capítulo. O que está a acontecer à nossa casa? Uma constatação, um convite para que nós possamos olhar e fazer uma avaliação de como se encontra. Olhar para o evangelho da criação, qual é o projeto de Deus. Para nós, homens e mulheres de fé, é claro que isso conta muito, porque o Senhor tudo criou, colocou em nossas mãos para que nós cuidássemos e cuidássemos bem da casa comum, da obra da criação. Nos convida no 3º capítulo para que nós vejamos um pouco a raiz humana da crise ecológica. Ou seja, ele já nos indica que a responsabilidade é nossa, humanos. O que nós fizemos ou o que nós deixamos de fazer? O 4º capítulo nos convida a uma ecologia integral. Não se trata de cuidar apenas de um ou outro aspecto, mas uma ecologia integral. Todos, creio que se recordam que no ano passado nós tivemos promovido pelo nosso Departamento de Teologia, a pedido da Amptec, que é a Associação então Nacional de Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião, o 7º Congresso da Amptec dentro da PUC-Rio. E o tema foi em setembro do ano passado. Foi justamente religião e crise socioambiental. Como que nós podemos ajudar, atuar neste sentido? O 5º e penúltimo é algumas linhas de orientação e ação. Porque às vezes nós nos perguntamos o que fazer, como fazer, e o Papa, então, nos dá algumas linhas. E, finalmente, concluindo, o 6º capítulo, a educação e espiritualidade ecológicas. Nós precisamos de um pacto educativo, não apenas na universidade, mas em toda a sociedade. Nós precisamos de uma espiritualidade, de uma mistagogia, de uma pedagogia ecológicas que nos ajudem como compromisso, mas lembrando que o compromisso será coletivo se cada um o assumir. Eu gostaria de passar a palavra a Dom Joel Amado Portela. Dom Joel, ele é professor que atuou muito tempo em nosso Departamento de Teologia, bispo auxiliar da nossa arquidiocese, aqui de nossa arquidiocese, foi eleito secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e está mais tempo lá em Brasília do que aqui, mas o senhor sabe que vem sempre aqui ao Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer pela presença, Dom Joel, agradecer porque esteve conosco no último evento, agradecer pela sua presença hoje. Gostaria que o senhor, como secretário
da Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil, como professor que atuou muito na universidade, em nosso departamento de teologia, igualmente como representante do cardeal junto à universidade, nos desse uma palavra sobre o valor, então, da Laudato Si, dentro deste ano em que nós estamos celebrando, e, é claro, dentro deste evento da 26ª Semana do Meio Ambiente, aqui em nossa PUC-Rio. Dom Joel, tenha bondade, obrigado por nos atender, obrigado pela delicadeza. Ao senhor, a palavra. Saúdo os amigos e amigas da PUC-Rio, de modo especial os que organizaram esse evento comemorativo dos 5 anos da encíclica Laudato Si. Trata-se não apenas de recordar um documento que marcou diversas ciências, mas também de buscar na Laudato Si indicações para um futuro que precisamos começar a construir já agora, nesses tempos de pandemia. O mundo novo que precisa surgir, ele necessita de vários alicerces. Um deles, creio, se encontra exatamente na Laudato Si, em sua crítica ao antropocentrismo moderno e suas consequências e no conceito de ecologia integral. O coronavírus não apenas gerou situações novas, como também colocou às claras inúmeras realidades que, embora presentes e com graves sequelas, acabavam sendo deixadas de lado. Por isso, olhar a Laudato Si implica garantir a ecologia integral em articulação com as realidades que a pandemia colocou às claras. Emerge desse modo uma pergunta: que contribuições a Laudato Si pode dar para o mundo que precisa ser reconstruído? Eu deixo essa pergunta para vocês. Bom encontro. Muito obrigado. Dom Joel, nós que o agradecemos. Um bom dia para o senhor, muito trabalho dentro da Conferência Episcopal no Brasil, a serviço da Igreja e, é claro, da Igreja no mundo. As contribuições, como o senhor dizia, em relação àquilo que nós podemos colher da Laudato Si como trabalho, com certeza é o que nós esperamos também das várias falas, dos debates, das entrevistas que nós teremos ao longo desta 26ª semana. Quem está nos acompanhando poderá também participar pelo chat e todos nós esperamos justamente isso. Ou seja, quais contribuições, a partir da Laudato Si, nós podemos assumir dentro da construção desta ecologia integral, vivendo sempre, é óbvio, diante desta crise socioambiental, mas como podemos dar as nossas contribuições. Então, muito obrigado ao senhor. Gostaria agora de passar a palavra ao professor Felipe Guanais, que está ali atrás da tela também, ele é o coordenador do Lima, homem que tem nos ajudado muito nesse sentido, dentro da universidade, fora da universidade, homem que tem a defesa da ecologia, da vida, no sangue, ainda mais agora que nasceu Maria, porque a Maria trouxe mais vida, a Maria é como essa vida nova da ecologia, da criação, que desabrochou ainda mais, né? Ele, quando fala de Maria, ele sorri, né? E deverá, então... já começou a rir, né? Professor Felipe, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu trabalho junto ao Lima, junto à universidade, na defesa da ecologia integral, neste trabalho bonito que o senhor tem realizado, em sintonia com os vários departamentos da universidade, inclusive com a REPAM, com organismos fora da universidade. Então, passo ao senhor a palavra, muito obrigado. Continue cuidando bem de Maria, né? Maria deve estar lindíssima. Eu a vi faz poucos dias na foto, né? Então, muito obrigado. Ao senhor a palavra. Primeiro, Padre, obrigado pela lembrança de Maria, né? Ela estava aqui agora, mexendo aqui nos botõezinhos também, levamos ela para o quarto. Eu gostaria de agradecer muito, primeiramente, ao seu apoio, que está sendo fantástico, fundamental. Eu acho que a união da teologia com o Lima, exatamente até pelo próprio Laudato Si, tem sido extremamente rico, e acredito que os frutos estão acontecendo e vão continuar a acontecer. Nesse contexto, é fundamental a gente agradecer também ao padre reitor a confiança que ele dá ao Lima e a missão, né, essa missão complexa, né, de começar o
o ano da Laudato Si, para a gente ser uma honra e um desafio ao mesmo tempo, né? E ainda mais nesse momento no qual, além do desafio da própria festividade da Laudato Si, o peso que ela tem para os ambientalistas, a gente está nesse momento agora pandêmico, né? Então, é a primeira vez que a Semana de Meio Ambiente tem sido feita de forma virtual. De alguma forma, está sendo muito positivo, porque facilita. Dom Onildo, por exemplo, agradeço a sua participação, o bispo de Itacoatiara, está aqui porque estamos online. Talvez fosse muito difícil trazer ele lá de Itacoatiara até aqui ao Rio de Janeiro. Então, de alguma forma, a gente ganha alguma coisa nesse mundo virtual. Eu, pessoalmente, tenho um relato pessoal em relação ao Laudato Si, que eu acho que, nesse momento, a gente vai ter várias discussões técnicas, talvez uma pessoalidade seja uma coisa boa. Quando o Papa Francisco lança a Laudato Si, de alguma forma, para mim, enquanto pessoa, eu fiquei extremamente sensibilizado, porque, como o padre Valdecida comentou, eu sou ambientalista de carteirinha desde 18 anos de idade, né? Então, de alguma forma, a gente vê essa coisa, a gente percebe essa riqueza que é o meio ambiente, a gente percebe a complexidade da relação. Sou geógrafo, isso ainda facilita ainda mais esse entendimento homem e natureza, mas a Laudato Si, de alguma forma, na minha vida, foi uma espécie de desfecho, né? Você juntou tudo num documento extremamente forte, que sintetiza, na verdade, as nossas ambições geracionais como um todo, né? A percepção de um mundo integrado, da casa comum, né? A quebra, de alguma forma, do individualismo enquanto... Individualismo é importante na medida em que ele garanta a sua subsistência, mas o individualismo que compromete o individualismo do outro é um erro, né? Então, de alguma forma, a Laudato Si, no meu entender, é um horizonte de integração fantástica, né? O conceito da ecologia integral, o conceito da não divisão entre sociedade e meio ambiente, entre problemas sociais e ambientais, é de uma riqueza enorme. E, de alguma forma, o nosso compromisso dentro da universidade é imbuir ou sensibilizar ou provocar os nossos professores e alunos para agirem nesse caminho mais holístico e mais integral. Então, eu fico extremamente feliz da gente poder ter uma Semana de Meio Ambiente no qual a gente valorize esse documento, que, no meu entender, como ambientalista, é um dos documentos mais importantes que já foram produzidos em termos de visão global e de como a sociedade deve caminhar para um futuro mais amigável e mais respeitoso, tanto com a natureza, a casa comum, quanto com o ser humano que está nessa casa comum. Então, eu agradeço enormemente o esforço de todos e tenho assim a ambição de que esse ano seja um ano muito provocador, né? Que a gente consiga fazer, junto com a teologia, com outros departamentos, com o apoio da reitoria, uma série de ações internas, tanto no sentido de pensar a Laudato Si, mas sempre tem uma outra dimensão que é extremamente importante, que, além de pensar, é o testemunho. Então, não dá só para pensar, entende? A gente tem que ter a conversão, a gente tem que ter a ação. Então, a gente espera conseguir, de alguma forma, que essa ação se amplie na universidade. A nossa agenda socioambiental, por exemplo, foi alterada exatamente em função da Laudato Si, foi melhorada, né? Ela tem como ambição que o aluno e o professor haja dentro do campus nessa perspectiva mais integral. Então, é isso. Então, eu agradeço muito a todos, espero que todos, durante essa semana, tenham momentos provocantes. A gente conseguiu trazer Dom José e Onildo. Amanhã tem pesquisadores internacionais que vão falar sobre o clima. Temos um encontro interreligioso, que é uma espécie de celebração, no sentido de que a Laudato Si transcende a Igreja Católica, ele na verdade, para a humanidade como um todo. Então, as outras igrejas vão se alinhar a essa ação. E, finalmente, no último dia, a gente tem uma coisa mais ligada à sociedade. A gente vai ter um representante do PNUMA, que vai dar uma visão geral, né, de como está essa questão da Laudato Si, da pandemia, e como, de alguma forma, essas coisas podem se articular, né? Então, eu agradeço a todos vocês e espero que a gente tenha um ótimo
3 dias aí muito enriquecedor e provocador e que, de alguma forma, ajude a transformar um pouco a vida de cada um. Muito obrigado. Obrigado, professor Luiz Guanais, pela fala, mas, repito, pelo carinho. Essa expressão, ela realmente o traduz ambientalista de carteirinha, né? Então, isso é muito bonito. E bem recordado o fato de que a pandemia nos trouxe desafios, talvez tenha nos tirado algumas coisas, mas ela também nos provocou superações e nós encontramos. E este é um bonito exemplo, né? Ou seja, superar uma dificuldade, e isso fez com que nós pudéssemos ter, como o senhor lembrava, inclusive Dom José Ionilton, que está aqui conosco. Nós temos agora a participação do padre reitor, o padre Josafá, que é outro ambientalista de carteirinha. Esse daqui chega a ser aguerrido, a gente diz, né? Porque ele tem na cabeça, no coração, ele tem na fala, quando abre a boca, ele tem no caminhar dele pelo campus da universidade. Então, foi meu professor e meu orientador. Olha só que bonito. Foi. Né? E ele está aqui e vai, então, falar conosco. Padre Josafá, nosso muito obrigado pelo carinho de sempre como reitor da universidade, junto à universidade como um todo, este carinho. E obrigado, é claro, pelo seu exemplo, pelo seu testemunho em relação à questão da defesa da vida no meio ambiente, de uma ecologia integral. O senhor é um homem que gosta muito da expressão de uma ecologia socioambiental, né? Ela não pode ser só do ambiente, ela tem que ser social também. O senhor tem esse cuidado muito grande. E depois, repito, no seu caminhar pelo campus, no seu falar, o senhor transmite esta paixão pela ecologia. Gostaria de agradecer pelo apoio a esta semana, pela sua presença, e passar agora ao senhor a palavra. Então, tenha bondade. Obrigado. O senhor deverá nos dar, então, uma saudação e, ao mesmo tempo, uma palavra sobre o tema proposto. Muito obrigado. Tenha bondade, Padre Josafá. Bom dia a todos os participantes da Semana do Meio Ambiente da PUC-Rio. Neste mês de maio de 2020, celebramos os 5 anos do lançamento da carta encíclica Laudato Si do Papa Francisco, promulgada no dia 24 de maio de 2015. É motivo de agradecimento a Deus por termos pela primeira vez na história da Igreja uma encíclica papal com um enfoque voltado inteiramente para as questões socioambientais. Ela veio no momento certo, em que a nossa casa comum planetária está mergulhada numa crise ecológica, com inúmeras repercussões no clima, na biodiversidade, nos recursos hídricos e nos modelos insustentáveis de desenvolvimento e suas consequências na vida social e na falta de uma visão mais integral da problemática ecológica. Com o objetivo de unir toda a família humana, todas as religiões, todos crentes e não crentes, a Laudato Si, com sua linguagem direta e objetiva, apoiada nas ciências e na teologia da criação, teve uma grande penetração nos meios eclesiais, acadêmicos, científicos e empresariais. Sua mensagem colocou o dedo nas feridas dos grandes problemas que estão acontecendo na nossa casa comum e na raiz humana das questões da globalização, do paradigma tecnocrático, da crise do antropocentrismo moderno e no relativismo prático, além de outros assuntos, evidentemente, relacionados com o mundo do trabalho, da inovação e das pesquisas. No coração da encíclica estão 2 questões fundamentais, a saber, como resgatar uma teologia da criação e como viver uma ecologia integral no mundo fragmentado. Além das reflexões, o Papa Francisco, com seu estilo prático e pastoral, nos propõe algumas linhas de orientações e ações que passam pela educação, a espiritualidade, a conversão, a cultura da paz, etc. A Igreja do Brasil e as universidades católicas assumiram essa missão em divulgar a encíclica Laudato Si na sociedade, nas comunidades eclesiais e nos meios acadêmicos, com a preocupação
de gerar gestos e ações concretas em favor da sustentabilidade socioambiental. A PUC-Rio, em particular, teve um protagonismo maior, levando a mensagem e as propostas da Laudato Si nos meios universitários, jurídicos, empresariais, políticos e nas diversas organizações da sociedade civil. Durante 3 anos, a universidade realizou inúmeras campanhas, seminários, conferências, publicações, eventos nacionais e internacionais sobre a encíclica. Ela veio reforçar, enriquecer e ampliar vários processos que já estavam em curso na universidade, tanto no ensino como na pesquisa, sobretudo nas questões do meio ambiente da PUC-Rio. Hoje, ao comemorarmos os 5 anos da encíclica Laudato Si, temos que reconhecer o grande legado que essa encíclica deixou na sociedade, na igreja e na universidade. O Papa Francisco será sempre lembrado, agora e no futuro, pela lucidez, ousadia, coragem de elaborar uma carta encíclica com um enfoque que envolve as grandes questões socioambientais do nosso planeta Terra. Mesmo nesse tempo de pandemia, onde estamos vivendo confinados, impossibilitados de realizar as celebrações presenciais, a PUC-Rio não poderia deixar de comemorar esses 5 anos da encíclica Laudato Si na nossa Semana de Meio Ambiente da Universidade. Este evento, organizado pelo NIMA, PUC-Rio, apoiado pelo Projeto Comunicar, e com participação de vários departamentos da universidade, é algo muito importante nessa celebração dos 5 anos da encíclica Laudato Si. Afinal, ela inspirou na reformulação de nossa agenda ambiental da universidade. Essa Semana do Meio Ambiente, que ocorre de forma remota nos dias 3, 4, 5 de junho de 2020, ela tem um significado simbólico para todos nós. Importante nesse momento que nós vivemos no país. E qual é esse significado simbólico? É que nós vivemos num conflito de posturas políticas contrário àquilo que defende a ciência brasileira em relação ao meio ambiente. Então, realizar uma Semana de Meio Ambiente neste momento, e discutir as questões da Laudato Si, eu creio que é algo extremamente importante. Ao participarmos desse evento, possamos agradecer a Deus o legado da Laudato Si, tanto para a igreja, para a universidade e toda a sociedade que integra a Casa Comum Planetária. Nossos sinceros agradecimentos aos organizadores, aos palestrantes, e aos que vão participar do evento. Muito obrigado. Nós que o agradecemos, Padre Josafá. Então, nosso muito obrigado pela sua participação conosco, pelas palavras. Repito aquilo que eu dizia antes, pelo incentivo, pelo seu carinho. Muito bem recordado em sua palavra, a encíclica, ela colocou realmente o dedo na ferida de um problema muito atual. E ela nos convida, nos interroga sobre como resgatar a teologia da criação. Isso para o nosso Departamento de Teologia da Pontifícia Católica do Rio é um desafio muito grande. E, ao mesmo tempo, o segundo desafio que o senhor nos recordou é como viver uma ecologia integral dentro da universidade, em casa, na sociedade, aonde nós estivermos. Né? Sem sombra de dúvidas, também gostaríamos de reforçar aquilo que o senhor nos colocou como grande valor. Nós temos isso como um valor. Ela nos colocou no envolvimento da sociedade, da universidade, com especial empenho, não apenas em sua pessoa, mas em toda a universidade. O exemplar empenho da PUC-Rio, na pesquisa, no ensino, isso é muito importante. Queremos que esta semana, como o senhor lembrava, realmente contribua para despertar em nós ainda mais o valor, o legado da Laudato Si, ainda mais num momento como este. Então, muito obrigado, um bom dia para o senhor, nos acompanhe ao longo destes 3 dias que aqui estaremos.
Nós gostaríamos agora de ouvir também, é óbvio que a partir de um vídeo, uma fala do Papa Francisco sobre a temática da TUSI, a temática do meio ambiente, já que estão ali muito casadas, a situação socioambiental no mundo. Então, passamos agora, ousamos dizer isso daí, né? Passamos a palavra ao Santo Padre. Acompanhemos, então, aquilo que o Papa nos... Oggi, festa di Pentecoste, invochiamo lo Spirito Santo perché dia luce e forza alla Chiesa e alla società in Amazzonia, duramente provata dalla pandemia. Tanti sono i contagiati e i defunti, anche tra i popoli indigeni, particolarmente vulnerabili. Per intercessione di Maria, Madre dell'Amazzonia, prego per i più poveri, i più indefessi di quella cara regione, ma anche per quelli di tutto il mondo, e faccio appello affinché non manchi a nessuno l'assistenza sanitaria. Curare le persone, non risparmiare per l'economia, curare le persone che sono più importanti dell'economia. Noi persone siamo tempio dello Spirito Santo, l'economia no. Nossa gratidão por esta palavra do Santo Padre, ela foi retirada do Ângelus de domingo, agora do dia 31 de maio. Quando o Papa, aparecendo na janela, ele, então, recordou, entre os vários fatos, esta situação em que estamos vivendo de pandemia no mundo. E é óbvio, sendo a festa de Pentecostes, o Papa pedia luz e força ao Espírito Santo para a humanidade. Creio que também todos nós temos presente ainda, e aquilo ficará na memória e no coração, no dia 27 de março, quando o Papa subiu a rampa da Praça de São Pedro, sozinho até os pés do crucificado, e diante do crucifixo, ele diz: Senhor, este mundo que tu amas mais do que nós, clama por saúde. E o Papa tem insistentemente falado nisso, né? Um carinho muito especial para com a Amazônia. Ele, inclusive, recordou este título de Nossa Senhora, Mãe da Amazônia, né? Sem roubar o título do Círio de Nazaré. Isso não rouba em nada, né? Pelo contrário, é um título carinhoso. Dom José está ali rindo, né? Mas isso não rouba, pelo contrário. Mãe da Amazônia, inclusive, pediu que fosse feita, que fosse desenhada, que fosse traçada o rosto, a feição de uma imagem de Nossa Senhora como Mãe da Amazonas. E vale a pena, pela internet, procurar Nossa Senhora com este título. Bonito também o apelo do Santo Padre. Faça um apelo para que não falte a nenhum os cuidados médicos, os cuidados hospitalares. Então, nossa gratidão ao Santo Padre por ter recordado desta situação da pandemia, como tem feito constantemente no mundo, mas de forma muito carinhosa nesta situação da Amazonas. E é muito significativo este tema, né? Porque nós vamos ouvir agora o exemplo, o testemunho, a fala de um bispo da região do coração da Amazônia, né? Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira. Ele está ali nos acompanhando desde cedo. Bom dia, Dom José. Dom José é formado pelo Instituto Nossa Senhora das Vitórias em Filosofia e em Teologia pela Escola Teológica do Mosteiro São Bento e teve convalidação pela Universidade Católica de Salvador. Dom José é bispo, então, de Itacoatiara, um nome que deve ser muito indígena, no coração da Amazônia, né? Dom José, é até difícil às vezes pronunciar. Vou dizer de novo aqui, né? Depois o senhor vai me corrigir pela pronúncia, né? Bispo de Itacoatiara, né? Tendo sido bispo prelado, é nomeado pelo Papa Francisco desde, então, 2017. Ele fez parte da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a região da Amazonas
Eu gostaria aqui de lembrar, roubando ainda um pouquinho, é óbvio, do seu tempo, Dom José, que esta região realmente ela é muito vasta. Ela compreende vários países, a região amazônica, né? A Bolívia, o Brasil, a Colômbia, Equador, Guiana Francesa, a Guiana, o Peru, Venezuela e Suriname, onde nós temos uma presença muito forte nas partes destes países de igreja católica, de presença de irmãos e irmãs católicos e, é claro, de irmãos e irmãs das outras igrejas. Então, a presença cristã na Amazonas é uma presença muito bonita, católicos, protestantes, evangélicos, pentecostais, estamos todos ali cuidando do anúncio da evangelização da casa comum. Depois, também gostaria de lembrar que o senhor, para participar deste evento, foi convocado pelo Santo Padre, Papa Francisco, que nos apresentou o instrumento Labores. O senhor fez parte de todo este processo. Este documento reuniu as principais propostas de interesse da comunidade, até que, finalmente, depois do sínodo, do qual o senhor participou, nos deu o belíssimo documento este ano, Querida Amazonas. Dom José, o professor Guanais, Felipe Guanais, nos lembrava, né? A pandemia nos colocou diante de desafios. Talvez não fosse tão fácil tirar o senhor do coração da Amazonas e trazer até aqui pessoalmente, né? Mas essa situação nos proporcionou, superou este obstáculo, que o senhor estivesse conosco pela plataforma no mundo virtual. Nossa gratidão ao senhor. O senhor também deve ser este ambientalista de carteirinha, com uma diferença. Enquanto nós vivemos nesta selva de pedras, que é a cidade do Rio de Janeiro, o senhor vive na selva da Amazonas, no coração da Amazônia. Então, muito obrigado. Ao senhor a palavra, tenha bondade e nos transmita um pouco da alegria de ser ser humano e bispo, homem de fé, dentro do coração da Amazonas e como homem que participou de todo este processo. Dom José vai estar nos falando sobre a Laudato Si, justamente na sua belíssima igreja particular, no coração da Amazonas. A bondade, Dom José. Então, um bom dia, professor Valdeci, padre Valdeci, professor Felipe e demais participantes aqui. É uma alegria muito grande para mim ter sido convidado para fazer parte aqui neste dia, desta 26ª Semana do Meio Ambiente aí da PUC-Rio. Eu sou de uma congregação religiosa, que inclusive os nossos jovens estudantes estudam aí, os vocacionistas, e tive aí a oportunidade, enquanto provincial da congregação, de visitar a PUC, né, ter contato com algumas pessoas na época, do Departamento de Teologia, principalmente. Mas dizer, então, que... Dom José, só um minutinho. Pode continuar mandando mais ainda, né? Diga isso ao atual provincial e ao geral. Muito obrigado pela presença dele. A gente aí, né? Amém. Então, eu estou aqui, de fato, desde julho de 2017, portanto, tenho 2 anos e 10 meses que estou presente aqui na Prelazia de Itacoatiara, aqui no Amazonas. Itacoatiara fica situado no Baixo Médio Amazonas, né, no estado do Amazonas. Tem 59 mil quilômetros quadrados a área da Prelazia, que é composta de 6 municípios, a sede da Prelazia, que é Itacoatiara, e mais 5 outros municípios aqui dessa região. Itapiranga, Silves, Uatumã, Urucará, Urucurituba, e aí compõe essa nossa área, com uma população aproximada de 200 mil habitantes, atualizado aí pelo IBGE, aproximadamente. É uma região com abundantes rios e lagos, né? Portanto, o nosso transporte mais comum, de fato, é a barca, é a lancha, é a rabeta, né? E aqui vamos fazendo a missão acontecer.
O que é que eu posso dizer para quem está nos acompanhando, fazendo esse link entre a encíclica Laudato Si e nós que estamos na Amazônia? Eu diria que a Laudato Si fala da Amazônia explicitamente, em alguns números. O Papa chega a colocar, né, a Amazônia, não só a Amazônia brasileira, mas a Amazônia, como você dizia, na estante, a Pan-Amazônia, como sendo um dos pulmões do mundo, né? E vai implicitamente, em toda a encíclica, praticamente falar da nossa realidade de Amazônia. E aqui partilho 2 ou 3 desses pontos que, para mim, dizem muito nessa nossa realidade de Amazônia, que está na Laudato Si. No número 8, né, o Papa diz: quando os seres humanos destroem a biodiversidade da criação de Deus, quando os seres humanos comprometem a integridade da Terra e contribuem para a mudança climática, desnudando a terra de suas florestas naturais ou destruindo as suas zonas úmidas, os seres humanos contaminam as águas, o solo, o ar, e tudo isso é pecado. Aí ele conclui esse pensamento dizendo: porque um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus. No número 32, ele vai dizer: os recursos da terra estão a ser depredados também por causa de formas imediatistas de entender a economia e a atividade comercial e produtiva. Aí vai continuando. A perda de florestas e bosques implica simultaneamente a perda de espécies que poderiam constituir no futuro recursos extremamente importantes, não só para a alimentação, mas também para a cura de doenças e vários serviços. Vivendo esse momento da pandemia, do coronavírus, analisando e meditando esse parágrafo 32 da Laudato Si, ou seja, o que nós já destruímos aqui na Amazônia, né, nesses últimos anos, nesses tantos últimos anos, e aí o Papa fala que muitas vezes o que nós já destruímos estaria tirando olha que ele disse isso em 2015, né? Estaríamos tirando a possibilidade de ali estar a cura de doenças. E aí nós estamos agora vivendo aí uma ânsia para encontrar, né, uma vacina, encontrar um remédio que ajude a gente a combater, né, o Covid-19. E no número 54, o Papa diz: há demasiados interesses particulares e, com muita facilidade, o interesse econômico chega a prevalecer sobre o bem comum e manipular a informação para não ver afetados os seus projetos. E aí eu quero lembrar a querida Amazônia, que você citava, fruto do Sínodo para a Amazônia. Aliás, o Sínodo para a Amazônia diria, uma filha, né, da Laudato Si. Né? Começa na Laudato Si essa preocupação do Papa Francisco com a Amazônia, e os bispos da Amazônia vinham pedindo ao Papa Francisco, desde quando ele lançou a Laudato Si, que realizasse, de fato, um sínodo sobre nós aqui, sobre a Amazônia. E, em 2017, ele convoca o sínodo, e em 2019 realiza, e agora, em 2020, lança a exortação pós-sinodal Querida Amazônia. E nessa exortação Querida Amazônia, no número 14, o Papa diz assim: quando algumas empresas sedentas de lucro fácil se apropriam dos terrenos, chegando a privatizar até a água potável, ou quando as autoridades deixam caminho livre a madeireiros, a projetos de mineração ou petrolíferos e outras atividades que devastam as florestas e contaminam o ambiente,
transformam-se indevidamente as relações econômicas e tornam-se um instrumento que mata. E continua, né, o Papa, né, falando desta realidade, né, no número 14, né, ele vai dizer que quando, né, a gente faz isso, ou seja, quando a gente destrói a natureza, nós estamos cometendo um crime. É isso que o Papa diz aqui na querida Amazônia. As operações econômicas, nacionais ou internacionais, que danificam a Amazônia e não respeitam o direito dos povos nativos do território e sua demarcação, há que se chamar com o nome devido, diz o Papa: injustiça e crime. E aí, mais embaixo, o Papa elenca uma série de, né, atividades que são essas econômicas destrutivas, danificadoras da Amazônia. Nesse contexto, dentro dessa questão do que o Papa fala na Laudato Si, na querida Amazônia, desse ataque, né, ao meio ambiente, ao bioma Amazônia e à Amazônia como um todo, eu quero lembrar aqui dados que saíram no Caderno de Conflitos de 2019 da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, lançado em abril passado, né? De todos os casos de violência no campo, que esse caderno anualmente revela, traz, 60% desses casos de conflitos por terra se deram aqui na Amazônia, né? Na Amazônia legal chamada. 71% das famílias envolvidas nesses conflitos estão aqui na Amazônia. 51% das famílias despejadas de suas terras estão aqui na Amazônia. 84% dos assassinatos na questão da terra foram aqui na Amazônia. E depois o caderno lembra uma informação importante. Os indígenas são as grandes vítimas da violência por terra em 2019. 35% das famílias em conflitos por terra foram, né, de famílias de povos indígenas. Portanto, a gente percebe, então, que essa situação que a Laudato Si já nos falava lá atrás, e que foi reforçada pelo sínodo e pela exortação pós-sinodal, é uma realidade muito presente, infelizmente, aqui na nossa Amazônia. E um outro detalhe que é falado na Laudato Si, no sínodo e na querida Amazônia, a questão da floresta, né, do desmatamento. Todos acompanhamos, eu acredito, em agosto do ano passado, aquela questão das queimadas aqui na nossa área, né, na Amazônia brasileira, né? E esse desmatamento, lamentavelmente, não para, aumenta mês a mês. A pandemia tirou a possibilidade de agentes de pastoral da nossa igreja, como da Comissão Pastoral da Terra, do Conselho Indigenista Missionário, do Conselho de Pescadores, né, da Pastoral dos Pescadores. Nós, os agentes, por causa do isolamento social, tivemos que sair da área, né, não ir até onde atuavam, porque precisávamos respeitar a questão do isolamento social. A vida, né, vale mais. Só que quem tem o olho grande na Amazônia, né, a ambição do poder econômico na Amazônia, não parou. O desmatamento, para vocês terem uma ideia, em abril agora de 2020, foi desmatado 529 quilômetros quadrados, e um aumento de 171% comparado com o desmatamento em abril de 2019. Essa informação nos é dada, né, pelo Instituto do Meio Ambiente da Amazônia, né, o IMAZON, está no site desse instituto, esses dados. Esse desmatamento, né, que cresceu assim
171% em abril de 2020, comparado com 2019, se deu em maior, uma quantidade maior de desmatamento no estado do Pará. O Pará é o campeão no desmatamento. Depois vem o Mato Grosso, depois vem Rondônia, depois nós aqui no Amazonas, depois Roraima e, por último, Acre. E essas áreas de desmatamento se deram em áreas, acima de tudo, privadas ou com diversos estágios de posse. Então, o problema com os povos indígenas, com a violência, né, no campo, a violência, né, contra as mulheres, que aparece lá no caderno da CPT. Há também a questão da floresta amazônica, né, do desmatamento, e isso tudo é uma realidade que a Laudato Si já trouxe, né, um grito, né, uma chamada de atenção para nós, e continua bem atual, a gente precisando, assim, dar uma atenção muito grande. E esse espaço aqui na PUC, obrigado por ter dado essa oportunidade da gente falar também, para dizer que a nossa realidade aqui continua bastante complicada, bastante difícil, né? Aí vem as falas do ministro, né, do chamado ministro do Meio Ambiente, né, que devia cuidar do meio ambiente. Olha o que é que ele disse na reunião de 22 de abril. Nós temos a oportunidade, agora que a imprensa está focando somente na questão do Covid-19, né, de passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação e todas as reformas que o mundo inteiro espera. Então, a fala do ministro, entre aspas, né, do meio ambiente, é uma fala que estimula, incentiva essa prática do desmatamento e da violência no campo. E as vítimas são exatamente os mais pobres, os mais vulneráveis, que o Papa falou na mensagem aí instantes atrás, pedindo que a gente rezasse, o mundo inteiro rezasse por nós e pelos pobres do mundo inteiro, e especialmente os mais vulneráveis. Então, essa é a situação, ligando um pouco Laudato Si à Amazônia. Nós aqui na Prelazia de Itacoatiara, né? O pedido da minha fala seria um pouco mais nessa direção. A Laudato Si, aqui para nós, é assim. Eu cheguei em 2017, portanto, já tinha 2 anos da publicação da Laudato Si. Cheguei já em julho, então aqueles primeiros meses foram de conhecimento aqui da realidade. Eu sou nordestino, baiano, né? Por isso vim para cá também para aprender a viver e a servir aqui na Amazônia. E quando foi no início de 2018, numa assembleia da Prelazia, né, nós projetamos os próximos 2 anos e essa questão da ecologia, da casa comum, da defesa do meio ambiente, isso foi trazido numa conversa, embora não tenha sido ainda aprovado como prioridade naquela época, mas eu insisti que a gente fizesse alguma atividade nesse campo. E, para minha surpresa, então, em 2018, a Laudato Si não tinha sido estudada aqui na Prelazia. Ninguém conhecia a Laudato Si, né? Então, nós propusemos o estudo da Laudato Si, que aconteceu em junho de 2018, com a ajuda da Repam, Manaus, e com a ajuda dos irmãos maristas. E, a partir dali, a gente foi desenvolvendo uma série de atividades para poder nos ajudar a viver mais intensamente essa nossa realidade de Laudato Si aqui na Amazônia, né? Então, nós começamos a aplicar, né, a fazer, a nascer a Pastoral da Ecologia Integral, está aí caminhando, pouca gente abraçou a causa, mas tem um grupo assim muito comprometido com essa causa. Nós intensificamos a formação, né, sobre a Laudato Si, sobre a ecologia, sobre o meio ambiente, sobre a realidade amazônica. Então, tentamos envolver aí o mais que a gente pôde.
né, as outras pastorais da igreja, tentando fazer com que a liturgia pudesse visibilizar isso, a catequese e assim por diante. Nós tentamos, como um gesto concreto, diminuir o uso de descartáveis nas atividades da igreja, né? Nas secretarias das paróquias, na secretaria da cúria, nos encontros de formação, na catequese, diminuir o mais que a gente pode, essa é uma meta que a gente ainda está buscando alcançar. Incentivamos a valorização das frutas da região. Por incrível que pareça, a gente ia no interior aqui, bastante distante da sede, para uma atividade nossa, uma visita, né, a uma comunidade, e lá servia um refrigerante, né? Então, a gente começou também a questionar essa prática do uso do refrigerante com tantas frutas que nós temos aqui na nossa região. Aí se passou a usar as temáticas sobre a Amazônia, sobre a Laudato Si, nas nossas celebrações de festas de padroeiros, de atividades pastorais, e foi se criando uma outra cultura, poderemos assim dizer. Em julho de 2019, esteve aqui conosco, né, o professor Luiz Felipe, lá aí da PUC-Rio, do Núcleo Interdisciplinar do Meio Ambiente, veio nos fazer uma honrosa visita, conhecer um pouquinho aqui a nossa realidade, e nasceu, a partir disso, esse acordo, né, de uma parceria entre Prelasia de Itacoatiara e a PUC-Rio, que estava previsto agora para julho, mas não vai ser possível, vamos manter isso, se Deus quiser, daqui para frente. E nós estamos tentando, nessa linha da ecologia, da preservação do meio ambiente, fazer parcerias, por exemplo, com a Caritas, aqui da Prelasia, no incentivo de hortas caseiras, junto com a Pastoral da Criança. Então, Caritas e Pastoral da Criança incentiva hortas caseiras para diminuir o uso de verduras com agrotóxicos. Também com a Caritas estamos montando um projeto para o apoio aos catadores, né, de lixo da cidade aqui, né, para aproveitar o lixo reciclável. Estamos também com um projeto para a gente começar dando apoio aos pequenos agricultores para trazer a sua produção para a cidade, para escoar, melhor dizendo, escoar essa produção, que são produções também sem o uso de agrotóxicos. E estamos também com um terceiro projeto em fase para se implementar em busca de recursos econômicos para apoiar as comunidades do interior. Aqui são mais de 250 comunidades chamadas ribeirinhas e dos ramais, para o aproveitamento das frutas. Aqui se perde muita fruta, se produz muita fruta, que é por épocas, e ali, quando não tem como aproveitar isso, não tem onde guardar, não tem como transformar em polpa, muita fruta se perde. Então, nós estamos buscando recurso para um projeto de apoio a essas comunidades para fazerem a transformação das frutas em polpa de fruta, né? Para não deixar perder as frutas, gerar emprego e renda, e depois facilitar chegar até a cidade essas polpas produzidas lá no interior. A nível de formação, além do estudo da Laudato Si em 2018, em 2019, nós fizemos o estudo do documento do CELAM, do Conselho Episcopal Latino-Americano, Discípulos Missionários, Custódios da Casa Comum, que é uma aplicação da Laudato Si a nível de América Latina. Aí nós tivemos a oportunidade de estudar esse documento. E o Sínodo para a Amazônia foi um grande instrumento de formação, desde o documento preparatório, que vinha para a gente levantar perguntas e responder e sugerir para o Sínodo, o documento, instrumento labores, instrumento de trabalho, que antecedeu um pouquinho o Sínodo, que foi também estudado aqui na Prelasia, e agora, no pós-Sínodo, o Querida Amazônia, que estava previsto ser estudado em março, mas aí veio também a crise da pandemia do coronavírus, e tivemos que suspender as atividades presenciais, mas que vamos, assim, já utilizando nas reflexões, através das redes sociais, nas homilias. E agora vivemos a Semana Laudato Si, que o Papa Francisco propôs na Prelasia. Era para ser presencial também, não foi possível, e fizemos uma semana
através, assim, né, de lives, né? E nós trabalhamos 4 temas, foram 4 lá, de dia sim, dia não. Nós trabalhamos, na primeira, a questão mesmo da Laudato Si, o conteúdo da Laudato Si. Depois, nós trabalhamos a questão de como se aplicar a Laudato Si na nossa realidade aqui, né, da prelazia, a partir da prática da caridade, aí a ligação entre a Laudato Si e a Caritas. Trabalhamos a questão da economia de Francisco e Clara, né, já que a Laudato Si fala muito dessa questão, né, de que a economia, quando ela não é bem, né, usada, ela prejudica, né, o meio ambiente, prejudica a casa comum, prejudica a Amazônia. Então, nós tivemos uma fala também sobre a economia de Francisco e Clara, esse projeto do Papa Francisco, que vai acontecer em outubro, porque agora em março não foi possível também. E trabalhamos na última live sobre a questão da pastoral da ecologia integral, para divulgar melhor, fazer as pessoas conhecerem mais. Então, nós estamos aqui assim numa luta permanente. Eu posso dizer para quem nos acompanha que há uma resistência ainda, né? Falar de Laudato Si, falar de ecologia, falar de meio ambiente, falar de preservação, falar de que a gente precisa assumir a nossa cultura, precisamos fazer mais uso dos nossos cantos, né, próprios aqui da região, enculturar a liturgia a partir disso, incluir elementos da nossa cultura regional nas nossas atividades celebrativas. Ainda há uma resistência, né? Ainda tem muita gente que acha que isso é quase que uma invenção do bispo que chegou, mas acredito que aos poucos e com agora com esse anúncio que já foi dito aqui, né, pelo nosso o diretor, né, da PUC, né, de que estamos vivendo agora, e o Dom Orani também falou, né, um ano Laudato Si. O Papa, ou seja, foi o departamento lá do Vaticano que convocou, mas com certeza com o desejo do Papa Francisco, nós vamos agora viver um ano, né, para tornar a Laudato Si mais conhecida, mais debatida e mais aplicada, porque agora os passos serão esses daqui para frente. Então, eu acredito que, para não tomar muito tempo na fala, a gente pode dizer que a Laudato Si pode ser classificado como um documento para a Amazônia, para nós que estamos aqui. Ela realmente gerou para nós o sínodo, que foi um momento muito importante, né? Onde aqueles 2 elementos que o Papa Francisco coloca na Laudato Si, no sínodo, foi muito forte, o grito da terra e o grito dos pobres, essa integração dessas 2 dimensões que não tem como separar de fato, e ali o sínodo foi para o mundo, né? Esse grito nosso aqui da Amazônia. O Papa chama, né, aqui para concluir, na abertura do Querida Amazônia, diz assim: a querida Amazônia apresenta-se aos olhos do mundo com todo o seu esplendor, mas também com o seu drama e o seu mistério. Então, é isso que é a Amazônia. Eu estou aqui em Itacoatiara, a cidade aqui fica às margens do rio Amazonas, e é, de fato, uma dádiva você poder sair e estar sempre contemplando essa beleza que é o rio Amazonas, como o Papa vai falar isso também na querida Amazônia. Então, quero convidar vocês que nos acompanham, a depois que passar a pandemia, a vir aqui no Norte, né? Nós fazemos parte aqui do Regional Norte 1, eu esqueci de dizer, que abrange Amazonas e Roraima, num regional só. O nosso regional, só para concluir que eu tinha esquecido, em 2018, fez uma opção por 3 causas comuns. A gente iria trabalhar em todo esse Regional Norte 1. A questão do meio ambiente, inspirada justamente na Laudato Si, assumindo a causa, né, da mudança climática, da questão da pressão internacional e nacional, que é a pressão econômica para a região, e esses grandes projetos que são destruidores, as madeireiras, a mineração, o agronegócio, assim por diante, e a exploração, né, da monocultura, né, tirar a nossa belíssima floresta para a plantação de um tipo só de cultura, né,
de cultivo, a soja ou outro tipo, que acaba sendo danificoso, né? Ou danoso, até melhor dizendo, para nós, para a natureza e para o clima, já que o tema aí da semana do meio ambiente da PUC trabalha também a questão do clima. A segunda opção nossa foi para a questão da defesa do direito dos povos indígenas, dos caboclos e dos ribeirinhos. Essa é uma segunda opção do nosso regional. E a terceira opção, a questão da migração forçada e do tráfico de pessoas, que é uma outra realidade bastante dura e complicada, que o Sínodo tornou público e que a gente vive aqui realmente. E aí a rede Um Grito pela Vida tem sido uma grande força nesse combate, e a questão da pastoral dos migrantes, que nós não temos ainda aqui na Prelazia, mas a Caritas é quem vem fazendo para a gente esse serviço. E, então, essa é a querida Amazônia, com os 4 sonhos, né, que o Papa Francisco coloca no número 7, que são os nossos sonhos agora. Sonhar com uma Amazônia que lute pelos direitos dos mais pobres e dos povos nativos e dos últimos. Sonhar com uma Amazônia que preserva a riqueza cultural que nós temos. Sonhar com uma Amazônia que guarde zelosamente a sedutora beleza natural da Amazônia. E sonhar com comunidades cristãs capazes de se voltar e de se encarnar na Amazônia. Estamos nesse caminho, estamos buscando, e contamos com a Pontifícia Universidade Católica do Rio para continuar vindo aqui, fazendo essa parceria e ampliando, quem sabe, né, além desse departamento aí na teologia do Instituto, né, do NIMA, né, quem sabe outros departamentos da PUC possam também se interessar e vir aqui a apoiar esse trabalho que, aliás, foi pedido no Sínodo, né? No documento final do Sínodo se faz um pedido para que as universidades católicas exatamente nos apoiem a esse trabalho que nós que estamos na Amazônia estamos buscando fazer. Então, obrigado e que Deus abençoe a vocês, abençoe essa semana, né, do meio ambiente, e todos vocês que estão na organização e que vão participar das outras falas, conferências e eventos daqui para frente. Dom José, muito obrigado. Obrigado pela sua palavra, pelo seu testemunho. O senhor, quase no final agora, disse uma expressão, estamos nesse caminho. Gostaríamos de reforçar esta aliança, que o senhor também recordou, entre a Amazônia e a PUC-Rio, porque o padre reitor já faz isto, e com certeza naquela fala inicial ficou mais claro ainda. Grato por nos colocar um pouco da sua experiência como bispo, como ser humano, como homem de fé, nesta tensão que o senhor então nos colocava na fala, entre a adesão e a resistência que tem, né? Não é apenas ao documento, mas é a defesa da vida, propriamente dito. Então, é uma fala, para nós, realmente é muito bonita. Bonito também ver sua igreja, na pessoa do pastor, e depois, é claro, de todos os leigos e leigas, lideranças, do próprio clero, assumindo 3 eixos a serem trabalhados, né? O meio ambiente, a defesa do direito dos povos da Amazônia, como também a problemática da migração e do tráfico humano. Grato nós somos por escutar de alguém que vive, que trabalha dentro da Amazônia, esta empolgação em dizer, olha, Laudato Si, nós estudamos, nós a estamos conhecendo, mas queremos torná-la ainda mais conhecida, mais vivida entre nós. E o senhor recordava bem, ela foi, é claro, um grande grito em favor da terra, mas ela é um grande grito em favor dos mais pobres. E da Amazônia, este grito na boca do Santo Padre, e queremos que isso também aconteça na boca e no testemunho de cada um de nós. Repito, da Amazônia, como o senhor disse, este grito ecoou e ecoa para o mundo, naquela tensão também entre o drama e o mistério. Somos chamados a cuidar da obra da evangelização. O senhor colocava, e nós temos algumas perguntas, e eu vou começar
com uma delas, né? O senhor colocava que na Amazônia se produz muita fruta, mas, infelizmente, se perde muita fruta. É preciso, neste trabalho, gerar emprego, gerar renda, gerar formação, enfim, gerar vida. E o senhor usou uma expressão no início de sua fala, a dificuldade de fazer também a evangelização, porque o meio de transporte é por rabeta, é o mais comum, né? A pergunta, então, é como equacionar esta defesa da vida, o salvar, o ajudar a humanidade no processo de evangelização, numa extensão gigantesca, quando os meios nem sempre ajudam. Abra o som, por favor, Dom José. Desculpa, eu tinha fechado para evitar. Disse, permanece sempre esse desafio, né? De fato, para nós aqui, falando até assim, o transporte via rio ou pelos lagos é um transporte ainda caro. Que poderia já ter um projeto governamental, uma política pública voltada para isso, para facilitar, para dar qualidade. Nós temos um transporte que realmente é muito caro para a gente fazer essas locomoções entre a cidade e as comunidades ribeirinhas, principalmente para as comunidades ribeirinhas, né? Que são a maioria. Nós temos, eu falava de 250 comunidades na área da Prelazia, em todas as 13 paróquias, são 40, mais ou menos, de estrada, né, que chega de carro, e 210 só se chega através da água. Então, esse transporte através da água ainda é caro. E, por isso, a gente tem dificuldade, às vezes, de chegar mais vezes, de ser mais presença. Uma das coisas que o Sínodo questionou muito foi de uma igreja que visita, né, deixar de ser uma igreja que visita para ser uma igreja que se faz presente. E, às vezes, a gente não consegue fazer exatamente isso, por causa desse custo econômico, né, do combustível, principalmente, que faz a gente, às vezes, não ter condições de estar mais vezes. Mas, mesmo assim, está se buscando, está se tentando. O Papa já nos dá uma ajuda anual, né, para a gente trabalhar um pouquinho essa questão econômica, e tem sido uma ajuda muito importante, né? Eu acho que aqui abre um caminho, inclusive, no Sínodo, a gente tentou passar isso, né, de criar uma sensibilização em toda a igreja, no mundo inteiro, para os desafios que ainda permanecem para nós que estamos aqui na Amazônia, principalmente nesse campo de fazer a evangelização chegar nas comunidades mais distantes. Eu ainda sou, diria, um bispo que tem comunidades distantes, menos distantes. A mais distante aqui são 14 horas de lancha, né? Da minha área de prelazia, né, de atuação. De Itacoatiara até a última comunidade ribeirinha, são 14 horas de lancha. Mas eu tenho irmãos bispos aqui que gastam 27, 28, 30 horas para chegar numa comunidade mais distante. O que é um desafio, de fato, muito grande. Mas está sendo enfrentado, há uma busca, uma vontade muito grande, e os bispos aqui, todos trabalham com muito afinco nesse sentido, de não deixar as comunidades desassistidas e abandonadas, e todo o apoio, não só no campo religioso, sacramental, de catequese, etc., mas também no apoio às suas lutas, etc. E a questão da fruta, né, a gente está trabalhando justamente um projeto que a gente colabore como igreja para que em cada comunidade haja uma espécie de associação, né, para a gente adquirir o maquinário próprio para fazer a polpa e para armazenar essa polpa. E depois eles fariam chegar até a cidade, com o apoio também do projeto, aquilo que está sendo produzido. Isso geraria emprego e renda, isso melhoraria a qualidade de vida das pessoas no interior, nas comunidades mais distantes. Portanto, são
desafios que a gente vai buscando encontrar saídas, buscar encontrar soluções, é claro, contando também com a própria participação da comunidade. Nós já estamos com uma comunidade, somente uma, que nós conseguimos dar um suporte, que já tinha uma associação organizada aqui num rio chamado Rio Arari, né, que é um afluente do Amazonas, que eles vêm uma vez por mês e trazem a produção deles naquela região. E nós aqui, como igreja, né, cedemos um espaço que a gente tem, apoiamos para a aquisição de equipamentos necessários para esta feira. Está começando com esta comunidade, mas a gente quer ampliar, quer fazer com que outros pequenos agricultores, inclusive o professor Luiz Felipe, visitou uma comunidade aqui, uma comunidade de ramal, né, de estrada, onde eles deixaram de produzir carvão, né, o carvão destrói a mata, né, para transformar em carvão. Eles decidiram não mais produzir carvão e começaram a mudar para o plantio, né, de hortas ecológicas, hortas sem agrotóxicos, né? E eles têm muita dificuldade de produzir isso e de escoar essa produção. Então, a partir da visita que o professor fez com uma equipe nossa aqui da Caritas e da Pastoral da Ecologia Integral, nós começamos, então, agora a correr atrás também de apoiar essa comunidade, para que eles mantenham esse seu projeto ecológico, né? De deixar de produzir carvão e passar a produzir comida e comida de qualidade. E assim, a exemplo dessas duas que eu me referi, a nossa meta, o nosso objetivo é ver se a gente consegue avançar mais. Obrigado, Dom José. Nós temos outras perguntas. O tempo está avançando, mas eu gostaria de lhe colocar pelo menos mais uma, né? À vontade. Nós cheguemos ali no horário. Na sua fala inicial, o senhor lembrava dessa parceria, então, entre a Amazônia e a PUC-Rio. Então, a pergunta é justamente neste campo, ou seja, a PUC-Rio, através da coordenação dos estágios, ela está organizando, sempre pensando naquilo que também o senhor mencionava, no pós-pandemia, estágios comunitários para a prelazia, para a sua igreja de Itacoatiara. Então, na sua opinião, qual será a contribuição, digamos assim, destes alunos, ou qual será a contribuição que os alunos poderão levar para a sua prelazia e também receber enquanto presença de universidade neste intercâmbio? Exato. Então, acho que a grande contribuição que os alunos poderão nos trazer no campo mesmo da formação, né, do conhecimento, né? Acho que eles poderão ajudar a gente, as comunidades, as pessoas que estão no interior, a ter uma consciência, né, de alguns ensinamentos importantes para melhorar a própria vida deles lá onde eles estão, né? Cuidados com a saúde, cuidados inclusive na área dos direitos, né? Porque muitas vezes as pessoas no interior são facilmente enganadas, né? Por pessoas que aparecem por lá e prometem uma coisa e, de repente, não é aquilo que estão prometendo. Só para dar um exemplo aqui rapidinho, uma pessoa foi procurada por um grupo de interesseiros, né? Vamos dizer assim, propondo que a pessoa vendesse o seu pedacinho de terra e ficaria morando ali por X anos, e só depois desses X anos é que eles, então, sairiam da terra. Aí a pessoa se empolga porque é um valor 50 mil reais, que para eles é um valor muito alto, e acabam, né, vendendo a sua terra, documentando a venda, com uma promessa de ficar morando ali por mais algum tempo, e com esse dinheiro que depois acaba. Então, nós precisamos muito que quem vem, por exemplo, nos ajude na área da saúde, né? Na área, por exemplo, do conhecimento dos direitos, na área mesmo do próprio meio ambiente, né? Do cuidado, da preservação da natureza, né? E eu acredito que a soma, né, desses saberes que a universidade tem pode contribuir muito para nós que estamos aqui, talvez um pouco mais distante, né, desses saberes cultivados aí pela academia. E
concordo de que quem vier, creio também, virá com essa abertura, né, de conhecer um pouco aqui a nossa realidade, vai saber entender a Amazônia melhor depois que voltar. Não será a mesma pessoa. O estudante que vier aqui fazer o estágio, ao retornar, eu acredito que ele vai voltar com uma outra compreensão do que é a Amazônia, dessa nossa realidade aqui. E eu imagino que nós vamos ganhar defensores da Amazônia com mais ardor, com mais determinação, porque eles vivem essa nossa realidade. E sabem que aquilo que é dito pela imprensa ou pela igreja, nas suas notas, não é um discurso apenas teórico, não é uma oposição a um determinado sistema de governo, é uma realidade que a gente sente na pele. Portanto, acho que vai ser uma troca muito boa. A gente vai receber, né, da área do conhecimento, que é importante que a gente tenha. Eu acho que os estudantes vão receber da vivência prática do dia a dia, vão poder andar de rabeta, né? Que é um barco que cabe 5 pessoas apenas, cruzar o rio Amazonas, né? Ou andar de uma lancha com 20, 25, 30 pessoas, quem sabe aprender aí a pescar né, os peixes aqui da região, né? O bodó, né? E comer um pouco das frutas. O pirarucu, eu não aconselho que eles pesquem, que é muito mais complicado, né? Mas outros peixes mais fáceis, eles poderão até praticar isso aqui, o tucunaré, né? E outros peixes que agora o nome até me foge, ainda estou aprendendo os nomes dos peixes aqui, que são tantos, uma quantidade muito grande, né? E assim, acho que vai ser uma parceria de dar e receber, né? Um pouco assim, essa expressão que a gente poderia concluir, né? É dando e recebendo e dando informações, e recebendo e dando experiência dessa realidade nossa aqui, dessa parte da Amazônia, né? Que nós estamos aqui, já nos dirigindo para o estado do Pará. Obrigado, Dom José. Ionildo, eu diria o seguinte, além de sua fala, é bonito vê-lo assim como um homem muito animado, com um sorriso estampado no rosto, né? Então, grato pela palavra, grato também pelo exemplo. Nós também esperamos bastante desta parceria, deste dar e receber. Por isso que a pergunta também foi naquela direção. O que espera dos alunos e o que é óbvio, esses alunos poderão encontrar. Nós estamos chegando, então, no final da manhã. Eu gostaria de lembrar, tanto ao senhor como a todos aqueles que estão aqui nos acompanhando, que este tripé muito bonito, digamos assim, da vida acadêmica, o ensino, a pesquisa e a extensão, podem nos ajudar muito. Eu tenho falado, outros da PUC têm insistido muito nisso, que nossos estudantes, de uma forma geral, podem nos ajudar nesse sentido na defesa da Amazônia. Quem sabe assumindo um PIBIC, fazendo uma monografia, realizando uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um estágio de pós-doutorado, enfim, o espaço é muito grande. Então, nossa gratidão, nosso abraço ao Amazonas, muito carinhoso, de todos nós, de cada um de nós. E nós gostaríamos também de agradecer todos aqueles que passaram aqui pela manhã conosco. Nossa gratidão a Dom Urani, o cardeal e grão-chanceler da PUC, a Dom Joel, secretário-geral da Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil, ao professor Felipe Guanais, ao padre Josafá, nosso querido reitor, a todos que estão ali nos assessorando do ECOA, do CCAD, lembrando de forma especial o Gustavo, o Juan, o Luiz, um abraço também à Márcia e a todos vocês que estão aqui nos acompanhando, nos acompanharam desta manhã. Lembro, finalmente, que o evento continua acontecendo na parte da tarde. Para isso, é preciso que cada um faça sua inscrição pelo e-mail. Nós enviaremos, então, o link para a inscrição. Não se esqueçam de fazer as inscrições para os minicursos no período da tarde, hoje e amanhã, para os encontros na parte da manhã, de amanhã e de sexta,
e igualmente para as entrevistas que nós teremos na sexta-feira à tarde com pessoas que estarão nos auxiliando neste pergunta e resposta. Lembro, quase concluindo, o professor Guanais já nos recordava, teremos aqui participações nacionais e internacionais. Então, nossa gratidão, Dom José, gratidão a todos os outros que estiveram conosco. Muito obrigado. E nós vamos concluir novamente com uma fala do Papa, que nos recorda os 4 sonhos dele para a Amazônia, colocados ali dentro da Laudato Si. Um abraço, muito obrigado. Reze por nós, conte conosco e nos ajude nesta parceria entre a Amazônia e a universidade. Um grande abraço, Dom José. Obrigado e boa atividade. Muito obrigado, Dom José. O senhor ainda nos ouve. Depois, por favor, dê uma olhada lá no seu zap aí, me responda pelo zap. Então, Okay. nosso muito obrigado a todos, uma boa tarde, que Deus nos abençoe a todos. Encontraremos no minicurso e nos outros 2 dias. Obrigado, professor Felipe Guanais. Obrigado. Muito obrigado. Nos ajudando na retaguarda. Um grande abraço a todos e até o período da tarde. Tchau. Muito obrigado.